Nesse vídeo aqui, nós vamos analisar a seguinte questão. Se você tiver um par de elementos do grupo G, em que a ordem do A é M e a ordem do B é N, então será que quando a gente fizer A vezes B, a ordem do A vezes B, isso vai ser igual à ordem de A vezes a ordem de B? Ou seja, será que a ordem do produto de elementos do grupo sempre vai ser igual ao produto das ordens desses elementos? Então, o que a gente vai fazer para analisar essa pergunta? A gente vai fazer primeiro alguns exemplos, né? Então, vamos começar com o grupo cíclico Z6, né? Que é o conjunto das classes residuais, né? Associadas ao 6. E vamos tomar aqui o A para ser o 2 barra e o B para ser o 3 barra. Ora, a ordem do 2, né? Isso daqui vai ser quanto? Vai ser quantas vezes eu preciso somar o 2 com ele mesmo até dar o neutro pela primeira vez, né? E aí, esse valor, como vocês podem ver, é 3, né? 2 elevado a 1 não dá 0, 2 elevado a 2 é 2 mais 2 dá 4, não é 0. 2 elevado a 3, aqui é 2 mais 2, que é 6. Né? Então, 6 em Z6 é 0. Portanto, a primeira vez que dá 0 é quando o expoente é 3. E no caso do B, já quando você eleva ao quadrado já dá 0, né? Porque aí vai dar 3 mais 3, 6. Então, a ordem vai ser 2. Bom, vamos analisar então o que vai ser a ordem de AB nesse caso, tá? Lembrando aqui o seguinte, que quando a gente coloca AB, aqui a gente está dizendo que a gente está pegando os elementos A e B de G, né? E estamos operando segundo a operação de G. Nesse caso aqui, o Z6 ele é um grupo aditivo. Então, operar A com B aqui significa somar o A com B, né? E nesse caso aqui, 2 com 3 dá 5. Bom, e aí a gente quer saber qual é a ordem do 5, né? A ordem do 5 você pode verificar sem dificuldade que vai ser igual a 6. Né? Então, só para você se convencer, né? 5 elevado a 6, aqui vai dar 30, e 30 em Z6 é 0. Né? Nenhuma potência de expoente menor do que 6, expoente positivo, vai poder dar 0. Então, para esse exemplo que a gente pegou aqui, parece que está funcionando, né? Ou seja, você operou A com B e o resultado deu o produto das ordens do 2 e do 3, né? Do A e do B. Aqui 3, né? Então, para esse exemplo, parece que funciona, né? Mas eu vou mostrar um outro exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Então, vamos considerar agora o produto direto do Z4 com Z2. Lembrando que aqui, né, o produto direto de grupos, a operação dele vai ser o quê? Você opera a primeira coordenada com a operação desse grupo e a segunda coordenada com a operação desse grupo. Ou seja, a operação desse produto direto vai ser simplesmente a soma de pares ordenados, né? Já que a operação de cada grupo desse daqui é a soma de classes.
Então aqui a operação é a soma. Vamos tomar o A para ser o par 1, e o B vai ser o par 1, 0. Tá? Lembrando que aqui a primeira coordenada está em Z4 e a segunda em 2. Então, na verdade, esse 1 aqui é o 1 do Z4, que não é o mesmo 1 do Z2. Tá? Bom, aí vamos calcular a ordem desses elementos, né? Então, vamos lá. Então, A elevado a 1 é 1. A elevado a 2 é você pegar o par dado pelo A e somar com ele mesmo. Então, isso daqui vai dar 2, 2, que nesse caso aqui, né, no Z2, 2 é 0. Então, isso daqui vai dar 2, 0. A elevado a 3 vai ser você somar isso daqui 3 vezes, né? 3, 3. Só que o 3 em Z2 é 1. Então, deu 3, 1. A elevado a 4 vai ser somar o A com ele mesmo 4 vezes. Então, vai dar 4, 4. Só que 4 em Z4 é 0 e 4 em Z2 também é 0. Então, chegamos ao elemento neutro do grupo, Z4 cartesiano Z2, que é o 0, 0. Então, a primeira potência que fez isso é o 4, ou seja, a ordem do A é 4. Para calcular a ordem do B, né, é a mesma coisa, né? Sendo o B 1, 0, né, então você vai ter que o B ao quadrado, né, vai ser 2, 0, o B ao 3, 0, e o B a quarta vai ser 4, 0. E aí, como a gente está em Z4 cartesiano Z2, esse par aqui, né, vai ser igual a 0, 0. E vai ser a primeira vez em que a potência do B dá 0, porque todas essas anteriores aqui não são o 0, 0. Portanto, a ordem do B também é 4. Então, repara, a ordem do A é 4 e a ordem do B é 4. Então, quando a gente operar o A com B, né, o que a gente esperava que ia acontecer? Né? Que a ordem desse elemento aqui ia ser 4 vezes 4, né? O produto das ordens. Só que não, né? Então, o que vai ser AB, né? Lembrando que o grupo Z4 cartesiano é aditivo, então essa operação aqui é a soma. Então, isso daqui vai ser, na verdade, A mais B. Lembrando aqui que o A é 1, 1, e que o B é 1, 0. Então, quando você somar A com B, isso daqui vai dar 2, 1. E aí a gente tem que descobrir qual é a ordem desse elemento. 2, 1. Ora, mas se você somar 2, 1 com ele mesmo, isso vai dar 4, 2. Certo? E 4, 2, 4 em Z4 é 0 e 2 é 0. Ou seja, se você pegar o 2, 1 e já elevar ao quadrado, isso já dá o neutro. Portanto, a ordem é 2 e não 16. Certo? Então, o que a gente tinha imaginado aqui não vai acontecer, né?
Então, em geral, a ordem do produto de dois elementos não é igual ao produto das ordens, tá? Então, aí a pergunta passa a ser o seguinte: será que não tem alguma propriedade extra, né, que valendo essa propriedade extra, a gente não pode garantir que a ordem do produto seja igual ao produto das ordens? Sim, existe, tá? Primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: necessariamente, para que a gente tenha alguma chance dessa propriedade valer, os elementos A e B eles têm que comutar, tá certo? Se os elementos A e B não comutam, então vai ser. A gente não consegue garantir que a ordem do produto seja igual ao produto das ordens, tá? Como exemplo que eu vou deixar para vocês pensarem, né, fazerem as contas, é o seguinte, né? Considera o grupo das matrizes invertíveis, com entradas reais e matrizes de ordem 2. Tá? Ou seja, são as matrizes de ordem 2 que têm determinante diferente de zero. Considera o elemento A para ser a matriz 0, menos 1, 1, 0. E o elemento B é a matriz 0, 1, menos 1, menos 1. Bom, primeiro, lembrar que nesse grupo de matrizes invertíveis a operação é o produto de matrizes, tá? E como a gente sabe que produto de matrizes não comuta, a gente vai ter essa situação aqui, né? O produto por B não vai ser igual ao produto de B por A. O que vocês vão fazer é o seguinte: se você calcular a ordem do A e a ordem do B, vocês vão ver que esses elementos são elementos que têm ordem finita. O A vai ter ordem 4 e o B vai ter ordem 3. Só que se você calcular A vezes B, você vai ver que a ordem desse elemento aqui vai passar muito, mas muito longe de 4 vezes 3, tá? Na verdade, essa ordem aqui, vocês vão poder ver, ela vai ser infinita. E aí isso vai estar ocorrendo em virtude exatamente do fato desse produto aqui não comutar, tá? Então, quando o produto não comuta, a gente pode ter uma situação bem estranha como essa, ok? Então, assim, se o produto entre os dois elementos não comuta, então não tem a menor chance, né, de valer aquela regra, tá? Bom, mas vamos analisar aqui o exemplo em que a regra funcionou, né? Nesse caso aqui, a gente tinha um grupo onde a operação entre o A e o B comutava, né? Porque 2 mais 3 aqui dentro é a mesma coisa que 3 mais 2. E além disso, se você for observar as ordens desses elementos, são dois números que têm MDC1, ou seja, são primos entre si. E aí, nesse caso, valeu a propriedade. Bom, essas vão ser exatamente, né, esses vão ser exatamente os requisitos para que isso daqui valha, né? Ou seja, o A vai ter que comutar com B e o valor dessas ordens aqui vai ter que ser primo entre si, ou seja, vai ter que ter MDC1. Então, o teorema que a gente vai provar vai ser o seguinte:
Se G é um grupo e A e B são elementos de G com AB igual a BA, né? Ou seja, A comuta com B, e a ordem de A é M, ordem de B é N, e o valor dessas ordens aqui são coprimas, né? Ou seja, são primos entre si. Então, neste caso, nós conseguimos garantir que a ordem de AB vai ser MN, ou seja, que a ordem do produto vai ser igual ao produto das ordens. Ok? Então, num outro vídeo, a gente vai fazer a demonstração desse teorema.